certo com vocês, resolvi fazer um vídeo contando um pouquinho da minha experiência de trabalho até agora em Portugal. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a minha primeira experiência de trabalho, que foi numa aldeia de Natal. Era meio que um part-time. Então eu fui contratada, acho que pra ficar 2 semanas, se não tô errada, já tem um tempinho, isso foi em dezembro do ano passado. E foi super legal, adorei a experiência, inclusive. Era um pouco de trabalho, era um pouco cansativo, mas nada que não desse pra tirar de letra. Logo em seguida, em janeiro, logo quando terminou, porque a aldeia de Natal terminou dia 24 de dezembro, eu tava com a esperança de, no início do ano, logo na primeira semana de janeiro, começar a colocar o meu currículo nas tão sonhadas fábricas, né? Todo mundo, quando vem pra cá, pensa logo de cara trabalhar em fábrica, e também era meu pensamento. Então eu pensei assim, vou esperar começo de janeiro, que todo mundo fala que começa a contratar de fato em janeiro. E foi isso que eu fiz. Passou dia 24, 25 e logo na primeira semana virou dia 1º, acho que se não me engano, segunda-feira caía dia 3, se eu não tô errada. Comecei a colocar meu currículo. Inicialmente eu tava colocando tanto pela internet, tanto indo. Então eu morava num lugar, não tô morando mais nesse lugar, mas eu morava num lugar que eu tinha vizinhos que eram brasileiros, que também estavam querendo ser contratados, né, por fábrica. Então a gente pegava o carro, imprimia currículo e saía distribuindo em todas as fábricas. Tipo, sem plaquinha, com plaquinha, não interessava. A gente entrava, a gente pedia pra bater lá na porta e entrar. Um dos nossos vizinhos, ele já tinha sido contratado por uma fábrica que era no centro de Braga, a gente morava em Barcelos, e ele falou assim, tentem lá. E aí fomos colocar nosso currículo lá também. Isso foi mais ou menos numa quarta-feira. Só que na quinta-feira já me ligaram dessa fábrica, sendo que na segunda eu coloquei vários currículos, na terça eu coloquei vários currículos, na quarta eu fui nesse lugar, né, nessa empresa que ele trabalha, coloquei currículo, só que ele não me indicou em momento nenhum. Observação, é importante. Eu só coloquei lá, deixei com alguém, bati na porta, enfim. E aí, na quinta-feira já me ligaram perguntando... Até achei estranho, porque ela falou assim, você fez uma entrevista... Eu só cheguei lá e entreguei meu currículo. Você foi aprovada, parabéns, não sei o quê, você começa segunda-feira. Só que eu não entendi nada, eu fiquei assim, mas o horário... Gente, ninguém me informou nada. Foi pela Randstad. Eu deixei meu currículo na empresa, na indústria, e a indústria fez a ponte com a Randstad. Então eu não coloquei em momento nenhum o meu currículo na Randstad, isso é importante. Porque às vezes a gente fica focando em colocar nosso currículo na Randstad, tudo bem, eu não acho isso errado, eu coloquei inclusive várias vezes meu currículo em todas as empresas aí online da vida, Randstad, coloquei também na Eurofir, eu não sei o que, enfim, coloquei vários currículos, eu não sei, fui chamada de segunda a quarta, eu acho que inclusive foi um período super curto, né, esse tempo. E aí coloquei o meu currículo, na segunda-feira eu já ia começar a trabalhar, e não tinha me falado horário nem nada, apareci lá 9 horas da manhã. Por quê? A minha vizinha também foi chamada e falaram pra ela o horário que era 9 da manhã. Eu falei assim, vou aparecer 9 da manhã também. Juro, foi exatamente assim. Nesse final de semana, a menina da Randstad já pediu meus dados pra me dar entrada era como se fosse pra eu conseguir fazer a manifestação de interesse, né, com a promessa de trabalho. Já pediu tudo certinho. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, já tinha minha manifestação de interesse feita, já tinha o contrato de trabalho, já tava tudo certinho. Já tinha pego meus dados pra fazer o cartão Vale Alimentação. E o que aconteceu? Eu fui para um setor diferente dos meus amigos. Eles estavam na produção da fábrica em si, que é a grande maioria, vai para produção, e eu fiquei no armazém. E aí eu já vou falar por quê. Uma coisa muito importante, quando eu cheguei aqui, eu achei que não ia ser relevante, que era a minha formação no Brasil. Eu sou professora de matemática, inclusive já falei aqui em vídeos que quando eu cheguei aqui, eu continuei dando aula e continuei durante todo esse período dando aula no Brasil, particular, online. E a minha ideia era, eu pego um part-time de manhã e à tarde, e de noite eu continuo dando aula, porque como o Brasil são 4 horas atrás, eu consigo pegar a partir das 2 horas do Brasil alunos. E aí essa é a minha ideia, trabalhar lá e aqui, porque também não dá pra só ganhar em real, né, meus amores? Não dá, não tem condições. A conversão acaba com a nossa vida. E aí o que acontece? Então eu comecei lá na segunda-feira, fui pro armazém, e os meus amigos foram pra produção. No armazém era um armazém bem pequenininho. Então pensa, a fábrica tem em torno de 100, 120 funcionários. É uma fábrica de componentes elétricos. Então a gente faz placas. Placa de celular, a gente fazia placa de algumas coisas relacionadas a avião. A gente fazia muitas placas, tudo componente elétrico. E no armazém, eu ia falar da importância... Já me perdi tudo. Começa a falar tanta coisa pra falar que eu fico perdido. Vou voltar. Uma coisa que me falaram que às vezes não é tão importante assim o que você fez no Brasil. E na verdade eu achei que foi fundamental o motivo da minha contratação. Por quê? Eu sou professora de matemática no Brasil e quando eu cheguei aqui, obviamente, ainda não validei meu diploma. Então,
Mas eu coloquei no meu currículo, até porque era uma coisa que eu tinha, então coloquei no meu currículo. E só me chamaram por causa disso. Eles estavam precisando de alguém para contagem, então contar todos os componentes, contar o estoque da fábrica em si. E aí eu fui chamada literalmente para contagem. E aí, gente, o trabalho em si é muito tranquilo, mais ou menos. Vou te explicar por quê. No armazém, eu podia trabalhar sentada, então chegava lá uma bobina, eu tinha que contar quantos componentes tinham, basicamente. E na hora, quando chegava o caminhão, eu também tinha que guardar. Só que você imagina, a fábrica, a gente tinha que guardar em várias estantes, vamos dizer assim. E se eu colocasse uma bobina que chegou, quando chega, tem aonde ela tem que ficar. Se você coloca no lugar errado, que aqui é sítio, né? Sítio aqui é lugar. Se você coloca no sítio errado, depois as pessoas ficam procurando igual uma louca. Então, você pode parar uma produção se você não guarda direito o armazém. Então, o armazém em si, na fábrica, tem muita responsabilidade. Só que tem um ponto muito positivo. No armazém, como tem muita responsabilidade, e eram muito poucas pessoas, eram um total de, se não me engano, 8 pessoas, contando comigo, a gente é muito unido. E, cara, de longe foi a melhor experiência de trabalho que eu tive na minha vida. E por isso que eu quero muito fazer esse vídeo, porque cansei de ver brasileiros... Cansei não, né? Vejo todo dia e converso, conheci brasileiros que tiveram muitos problemas no trabalho, né? Na fábrica e como um todo, trabalho aqui em Portugal. E, cara, eu não tenho o menor... Sério, a menor reclamação. O trabalho era pesado, era cansativo, eu tinha que às vezes ficar subindo e descendo escada para guardar os componentes, mas as pessoas eram incríveis, as pessoas me recepcionaram extremamente bem. Ali não tinha se você se você é brasileiro, se você é daqui, não importa, você vai fazer a mesma coisa como todo mundo faz. A minha chefe, que era a dona Natalia, inclusive, me acolheu muito bem, uma pessoa espetacular, assim, de verdade. Eu já saí de lá, então não teria por que ficar falando aqui isso. É uma pessoa realmente maravilhosa. Assim como todo mundo ali que me acolheu muito bem. Na fábrica tinham muitos brasileiros, muitos casais, inclusive super legais. Eles estavam cada vez mais contratando casais. E lá no meu setor tinham últimos três que foram contratados, foram brasileiros, inclusive. Um entrou depois de mim. E eu vou falar um pouquinho agora de como é na fábrica. O ambiente na fábrica, ali no armazém, então era muito tranquilo. A gente se dava super bem, a gente conversava o tempo inteiro, a gente conseguia ter essa coisa de conversar o tempo inteiro ao mesmo tempo que a gente tá trabalhando. Tava contando ali, conversando com alguém, tinha um momento que obviamente a gente tinha que ficar mais concentrado, mas de maneira geral a gente conseguia conviver muito bem. Como eu consegui, então, vou ter umas perguntinhas para não esquecer de falar. Foi deixando o currículo lá, então, gente, isso é muito importante. Todo mundo que entrava lá no armazém, a gente tem uma porta ali no público, todo mundo que tocava a campainha lá e deixava o currículo, a minha chefe guardava esse currículo e repassava para a dona Natália, que era a chefe da empresa. Então, assim, eu vejo que eles guardam o currículo aqui, sabe? Eles não ignoram esses currículos que as pessoas deixam lá. Todos que eu vi foram guardados e foram entregues para a chefe. Como as pessoas eram tratadas, já comentei. Isso como um todo, até na produção, os meus amigos eram da produção e todo mundo ama trabalhar na fábrica. Então, assim, era cansativo, era repetitivo demais, era muita responsabilidade. Então, às vezes eu queria chorar, porque a gente às vezes acaba que a gente não sabe quem guardou errado. Então, acaba que a gente guardava errado, a gente não sabia onde estava o componente e a fábrica depende daquele componente para produzir. Então, assim, aí o chefe vem, nossa, o armazém guardou mal, não sei o quê. Dava vontade de surtar, sim, mas é o trabalho. Armazém é muita responsabilidade. A gente é o primeiro ali da fábrica que faz o trabalho e a gente é o último quando a produção volta pra gente, a gente tem que guardar tudo e enviar pro cliente. Então ali o armazém é realmente muita responsabilidade. Hora extra, como funcionava? Ali no armazém, um ponto muito positivo, inclusive, é que só tinha horário de 8 às 5. Então, por mais que tivesse outros turnos na fábrica, eu não podia ser jogada para o turno que só tinha armazém de 8 às 5 da tarde. Entrava às 8 e saía às 5. Tinha um intervalo de 9h45 até 9h55, intervalo de almoço de meio-dia a meio-dia e meia, intervalo da tarde de 2h45 até 2h55. Então, em total de 30 minutos de almoço, 10, então 30, 40, 50 minutos de intervalo. E a gente saía 4h50, na verdade, a gente saía 10 minutos antes. Eles eram muito rigorosos com o horário. 8 horas você tem que estar no seu posto de trabalho. 8 horas você não pode estar entrando na fábrica. Gente, isso é realmente muito chato, sabe? 8 horas você tem que estar no seu posto de trabalho. Você entra 5 minutos antes para conseguir chegar certinho.
Outra coisa legal também é que por mais que o meu intervalo seja de meio-dia, meio-dia e meia, às vezes eu tava muito ocupada meio-dia. Então eu falava pra minha chefe, olha, eu vou um pouquinho mais tarde, ou vou um pouquinho antes. Ou então, chefe, hoje eu posso no intervalo com o meu outro grupo de amigos. Isso era muito maleável, principalmente ali no armazém, que eram poucas pessoas. Por exemplo, férias. A gente combinava entre si, a fábrica, a produção como um todo, tinha uma data que ela tinha que tirar. Ali no armazém a gente conseguia se entender um pouquinho melhor como era um grupo de pessoas pequeno. Sobre vencimento, sobre valores, a gente ganhava um salário mínimo. Quando, por exemplo, eu tive que faltar, eu consegui fazer horas extras e depois eu descontei essas horas extras. Então, tipo, tive que faltar, então eu tinha 8 horas pra pagar, né? Então eu chegava mais cedo e pagava só horas como um todo na fábrica. Eles eram muito maleáveis quanto a isso. Isso é bem legal. Agora, se você quer faltar e descontar, então você falta e desconto também não é problema nenhum. Então a gente ganha, vou até mostrar aqui um contra-cheque, a gente ganha um salário mínimo, né, de 760, e a gente também tem o Vale Alimentação, que é no cartãozinho, separado, isso é muito bom. E aí tem os descontos, que são os descontos normais, inclusive muito altos, aqui de Portugal, mas enfim. Então assim, gente, a minha primeira experiência em Portugal, eu sei que eu sou uma exceção. Eu trabalhava com outros 2 brasileiros aqui. Pensa, gente, foi o meu primeiro trabalho com uma fábrica aqui. Meu outro foi numa aldeia de Natal, que foi 2 semanas. E assim, a minha primeira experiência está sendo ótima. Então eu não vou vir aqui e vou falar assim, nossa, minha experiência... Não, minha primeira experiência foi sensacional. Tanto que, quando eu saí, que eu me mudei, eu tava em Braga e vim pra Guarda, quando eu fiz essa mudança, eu tive que sair do emprego, gente, a gente fez uma festinha no meu trabalho, sabe? Eles me deram uma coisa que todo mundo anotou, recadinhos. A gente realmente era muito unido ali no armazém. E, enfim, então, existem pessoas que têm experiências boas também, sabe? Eu tenho muitas experiências muito ruins com Portugal em outros sentidos, mas com o trabalho, não, eu não posso reclamar. Era muito cansativo, era pesado. Eu ficava muito cansada de dor nas costas, ficar subindo, descendo escada, mas eu já estava preparada para isso, entendeu? O meu problema seria se no ambiente de trabalho eu não me sentisse bem com as pessoas. Eu prefiro ficar cansada e morta e todo mundo ali tá junto, não tá, a gente tá cansado, morto, mas estão aqui, do que estar num ambiente onde é um pé de guerra, sabe? Onde eu me sentia mal, e em momento nenhum me senti mal. Então é isso. Também quero fazer um vídeo aqui porque vim para a Guarda, que eu comprei uma casa aqui, uma casa pequenininha, uma casa baratinha, inclusive, a gente pagou 12 mil euros na nossa casa, a gente pagou à vista, inclusive, a gente economizou muito, muito tempo, a gente ficou em quarto, a gente ficou em ter um pequeno, pra gente conseguir juntar bastante dinheiro, então compramos nossa casa, e aí a gente conseguiu um arrendamento aqui pertinho, pra gente conseguir acompanhar a obra, então eu tive que sair e largar tudo lá em Braga. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, agora também vou ter provavelmente muito vídeo aqui no canal falando sobre a obra, né, como um todo. Tô bem animada e bem desesperada já, mas é isso. Também quero ter esse YouTube como primeiro para as pessoas que são os meus amigos no Brasil, minha família no Brasil. Não consigo falar tanto porque eu trabalhava na fábrica de 8 às 5, chegava em casa às 6 horas da tarde, começava a trabalhar pro Brasil e ficava até 2h30 da manhã. Então pensa, eu tava dormindo em torno de 4 horas, às vezes 5 horas por dia. Tava extremamente cansativo minha rotina. Também foi um dos motivos que me fez largar a fábrica. Fiquei, eu acho que 6 meses lá. Eu acho que eu começo um assunto, eu paro, vou para outro e volto. Isso vai ser um pouco de caos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Eu não sei se eu posso falar o nome da fábrica, mas como eu só falei coisas positivas aqui, eu fico na dúvida. E se alguém quiser saber mais alguma informação, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.